Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e o tema da nossa aula será resolução de problemas envolvendo leitura de informações e dados apresentados em tabelas. Certo, pessoal? Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre leitura de informações e dados apresentados em tabela, hoje vai surgir algo a mais que será, além de realizar a leitura, compreender os dados, você irá solucionar uma situação, problema envolvendo os dados apresentados na tabela, ok? Então vamos para a prática. Vejam só, primeira situação. A tabela abaixo mostra a temperatura máxima atingida em algumas cidades do Rio de Janeiro em determinado dia. Certo, pessoal? Então, vejam, apresenta a temperatura máxima atingida em algumas cidades do Rio de Janeiro em determinado dia. Então, cidades: Duque de Caxias, Niterói, Saquarema e Cabo Frio. Certo? Então, quais são as informações? As informações aqui são os nomes das cidades na primeira coluna: Duque de Caxias, Niterói, Saquarema e Cabo Frio. Temperatura observada em cada cidade: Duque de Caxias, 38,5 graus Celsius. Niterói, 35,9 graus Celsius. Saquarema, 36,7 graus Celsius. Cabo Frio, 35,2 graus Celsius. Agora prestem atenção. Qual a diferença de temperatura entre a cidade com a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa? Então, primeiro eu vou comparar para descobrir quais são as cidades que apresentam as temperaturas mais altas e mais baixas, respectivamente. Então, vejam só: 38, 35, 36, 35. Então, existe um empate técnico aqui, ó, entre 35, que é de Niterói, e 35 de Cabo Frio. Só que, quando chega aqui nos décimos, Niterói foi 5,9, certo? E Cabo Frio, 35,2. Portanto, a mais baixa é a de Cabo Frio, 35,2. Certo? Niterói foi um pouco mais alta, porque foi 35,9. Agora, a temperatura mais alta, ó, 35, 36, 38, foi a de Duque de Caxias. Com esses dois dados, eu vou descobrir o resultado. Por quê? Qual a diferença? Então, para calcular a diferença, nós utilizamos a subtração. Portanto, será 38,5 menos 35, veja a maior e a menor, 35,2. Sempre que vocês precisarem calcular a diferença, vocês vão subtrair, certo? Então, eu vou subtrair da temperatura mais alta a temperatura mais baixa, certo? Dessa forma vai ficar 5 menos 2 é igual a 3. Como é uma subtração, eu baixo a vírgula. 8 menos 5 é igual a 3. E 3 menos 3 é igual a 0. A diferença é 0,3 graus Celsius. Certo? E 0,3 graus Celsius está onde? Na letra A. Ok, pessoal? Então, analisem os dados, comparem, compreendam a situação, problema, para que vocês possam solucionar. Então, aí eu tive que encontrar a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa e calcular a diferença entre elas duas. E encontrei que é 3,3 graus Celsius. Letra A. Vamos para a próxima questão. O quadro abaixo indica quantos alunos estão matriculados em algumas creches de nossa rede. Então, informações. Quais são as creches da rede que participaram da pesquisa? Sempre essas informações elas são encontradas através, ou seja, são obtidas através de uma pesquisa. Portanto, essa pesquisa foi realizada nas seguintes creches: Monsenhor Librelotio, Ailton Senna, Poetisa Cecília Meirelles e Marília Siqueira, certo? Sendo que número de alunos das creches: na Monsenhor, 169, Ailton Senna, 130, Cecília Meirelles,
380. E Marília Siqueira, 183. Pronto. Então, sem lermos qual é a situação problema que está pedindo para que nós solucionamos essa situação problema, veja só, nós vamos logo observar aqui. Maior número de alunos, Cecília Meirelles, 380. Menor número de alunos, Ailton Senna, 130. Tem algum empate na quantidade de alunos? Não, não tem. Se fôssemos numerar por quantidade de alunos, estaria em primeiro Cecília Meirelles, certo? Segundo, Marília. Terceiro, Monsenhor. E em quarto lugar, quanto ao número de aluno, vem Ailton Senna. Eu vou precisar dessas informações aí para solucionar o problema? Não sei, eu não li ainda. Então vamos à situação problema. Todos os alunos dessas creches farão um passeio no Museu Vivo São Bento. Quantas poltronas deverão ser destinadas a esses alunos? Ou seja, os transportes que irão levar esses alunos até o museu terão que ter quantas poltronas? Então, para isso, eu tenho que descobrir o total de alunos das creches. São quantas creches? 4 creches. Portanto, eu vou adicionar tudo aqui, ó. Vou até utilizar a tabela mesmo para realizar a adição. Isso aqui é economia de tempo, certo? Mas vocês podem armar o cálculo direitinho aí. Então, como são todas, não pediu apenas algumas específicas creches, não especificou quais creches são todas, eu vou calcular todas, ó. 9 mais 0 é 9, mais 0, 9, e 9 com 3, 12. Coloco 2 e elevo 1. 6 e 1 é 7, 7 e 3, 10, 10 e 8, 18, e 18 mais 8, 26. Então, coloca-se o 6 e eleva-se o 2. 2 e 1, 3. 3 e 1, 4. 4 e 3, 7. E 7 mais 1 é igual a 8. Então, no total, gente, vão precisar de 862 poltronas, certo? Ou seja, era só adicionar alunos da creche Monsenhor com Ailton Senna, Cecília e Marília que vocês vão chegar ao total. Então, para solucionar essa situação, problema aqui, tivemos que juntar todas as quantidades de alunos das creches para chegar ao total. Por quê? Porque pediu o total, certo? Resposta, letra D. D de dado. Terceira situação problema, certo? Observe, vocês estão tendo que realizar uma leitura precisa das informações e os dados da tabela para que possam solucionar de forma adequada a situação problema. Vamos a mais uma. O cronograma mostra as datas em que foram realizados os jogos classificatórios do Campeonato de Futebol, realizados em domingos consecutivos. Ou seja, gente, só ocorrem partidas desse campeonato de futebol aos domingos. E pelo que nós estamos observando aqui na nossa tabela, este campeonato está sendo realizado durante o mês de agosto. Então, aqui na primeira linha da tabela, nós temos os jogos. Ó, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4 e jogo 5. E abaixo nós temos as datas. Primeiro jogo, ou seja, foi no domingo, no qual a data foi 2 de agosto. Segundo jogo, domingo, 9 de agosto. Terceiro jogo, domingo, 16 de agosto. Agora, tem um problema aí. E o quarto jogo, se ele será realizado no próximo domingo, qual será a data? Gente, isso aí é uma sequência numérica que vocês precisam completar com os termos que estão faltando. Para isso, basta descobrirmos o intervalo de 2 a 9 para que você descubra qual vai ser a data do próximo domingo, e de 9 a 16. Certo? Por quê? Veja o que diz a situação problema. As datas que completam o cronograma da competição de futebol são... Aí tem as opções aqui, 23 e 29 de agosto, 22 e 30 de agosto, 22 e 30 de agosto, ou 29 de agosto, ou 23 e 30 de agosto. Então, como eu disse, ó, é descobrir o intervalo. Vejam quais foram as datas. Ó. 2, 9 e
16. Então, para isso, eu preciso descobrir o intervalo que existente entre 2 e 9. São quantos dias? Então, para isso, gente, é só apenas uma subtração simples. 9 menos 2, que é igual a 7. Certo? 16 menos 9. Certo? Que também é igual a 7. Então, há um intervalo de 7 dias entre uma partida de futebol e outra. Ou seja, entre um jogo e outro há um intervalo de 7 dias. Então, se o último jogo foi realizado no dia 16, o próximo será 7 dias após esse jogo. Para isso, o que é que eu vou fazer? 16 mais 7. E 16 mais 7 é igual a 23. Vocês podem somar aí, vocês vão perceber que é 23. Ou seja, o próximo jogo será dia 23 de agosto. Certo? Tá só o AG aqui especificando que é mês de agosto. Pronto. Próximo. Se a última partida foi realizada no dia 23 de agosto, então eu vou acrescentar mais 7 dias, que será a data do próximo jogo. E 23 mais 7 é igual a 30. Portanto, a próxima partida, após a partida realizada no dia 23, foi realizada no dia 30 de agosto. Certo? Então, qual é a alternativa correta? A que apresenta essas respectivas datas aí, 23 e 30 de agosto, que está na letra D. Então, para completarmos uma sequência numérica, o ideal é descobrirmos o intervalo entre os termos que já apareceram completos aqui na tabela, ou seja, que já foram apresentados na tabela, para que você descubra quais serão aqueles que está faltando. Então, descobrindo que é 7, o intervalo aqui, ó, de 2 a 9 são 7 dias e de 9 a 16 são 7 dias, é só adicionar 16 mais 7, 23. Chegou em 23, 23 mais 7, 30. E dessa forma vocês podem completar a tabela da forma correta, da maneira que se pede na situação problema. Então, as outras duas partidas foram realizadas. A quarta partida no dia 23 e a quinta partida no dia 30 de agosto, respectivamente. Ok, pessoal? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Bom estudo para todos. Espero que vocês realizem uma excelente atividade e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.